E olha, de acordo com a lei brasileira, a guarda dos filhos é um direito natural dos pais e, em caso também de separação, a chamada guarda compartilhada é a opção mais recomendada. Contudo, esse direito pode ser perdido em situações específicas quando um dos responsáveis ou ambos não podem garantir os cuidados adequados para o filho. Sobre esse tema, nós vamos conversar agora com a defensora pública, a doutora Bruna Cavalcante, que está comigo via live nesse exato momento, e entender um pouquinho melhor sobre as leis relacionadas à guarda. Professora, mais uma vez, boa tarde. Que bom tê-la aqui conosco, doutora Bruna, mais uma vez aqui para a gente debater um assunto tão importante que é a guarda, inclusive entre o direito da guarda da mãe e do pai. Eu queria que a senhora explicasse se existe diferença entre o direito da guarda da mãe e do papai. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Fala Defensor, doutora. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui novamente, nesse quadro tão importante. Então, respondendo desde já a sua pergunta, não existe diferença, A lei não faz distinção entre a guarda ser exercida, A gente pensa logo no caso de os pais não conviverem, de não estarem juntos. Então, a gente não tem diferença entre a guarda ser exercida pela mãe ou pelo pai. O que se busca é sempre a proteção do melhor interesse da criança ou do adolescente, conforme se trate o caso. Então, seja por um, seja por outro, aquele que demonstrar que tem mais condições de cuidar, e aí eu não falo só de condições financeiras, É importante ressaltar isso. Eu falo principalmente de condições psicológicas, de um ambiente familiar saudável, que garanta o que a lei chama de pleno desenvolvimento do filho. Então, aquele genitor ou a genitora que demonstrar que oferece um lar mais seguro, mais tranquilo e mais preparado para receber o filho, é quem vai ficar com a guarda. Perfeito. Só para o nosso tempo estar curtinho, mas eu vou fazer essa pergunta, que eu acho que é a dúvida de muita gente, que a gente sempre fala o seguinte, a mãe tem sempre a prioridade de ficar com o filho quando tem essa disputa de guarda. O que é verdade nisso e o que é mito? Então, de fato, a gente visualiza muito na prática que realmente quem mais exerce a guarda dos filhos é a mãe. Eu acredito que por natureza, a mãe já está, carregar no ventre, amamentar, enfim, ter todo aquele cuidado, acaba que muitas vezes é ela realmente quem se torna a guardiã do filho no momento de separação do casal. Mas existem já vários outros casos em que o pai demonstra ter mais condições, mais cuidado e mais zelo com o filho, e essa guarda acaba sendo invertida. Muito embora a lei fale que a guarda, o ideal seja a guarda compartilhada entre ambos os genitores, e aí isso prioriza aquela igualdade de que eu falava no início, entre o pai e a mãe, a prática vem mostrando que a guarda unilateral ainda é uma realidade muito presente nas famílias brasileiras, Então, assim, pelo menos os processos que nós acompanhamos, nós vemos aí uma imensa maioria de guarda unilateral em detrimento da guarda compartilhada, que seria a regra. E, regra geral, a guarda unilateral com a mãe. Em casos mais excepcionais é que eu vejo a guarda com o pai. Muito bem, doutora, bem explicadíssimo, bem explicadinho mesmo. Vamos para a primeira pergunta de pessoas que querem participar desse bate-papo no Fala Defensor com a doutora Bruna Cavalcante. É a Natália de Oliveira. Ela pergunta o seguinte, doutora Bruna, o que pode fazer os pais perderem a guarda de um filho? Então, como a gente falava, a necessidade maior que se busca resguardar é o que a gente chama de melhor interesse. Ou seja, esse melhor interesse está plenamente ligado ao desenvolvimento integral dessa criança, desse adolescente. Então, o que faz a situação, que tipo de situação? Eu vou dar alguns exemplos. Então, negligência com os cuidados com o filho, deixar a criança suja, sem horário de refeição, deixar doente e não tomar conta, deixar de matricular na escola, deixar de levar para a escola, acompanhar as atividades escolares, Esse tipo de negligência normalmente faz com que aquela pessoa que tem a guarda possa perdê-la. Outros casos, assim, mais graves ainda, são os casos de maus tratos, que a gente vê aí quase que diariamente, infelizmente, acontecendo. Então, é outro motivo que enseja, às vezes, até a perda do poder familiar, porque a guarda é um dos atributos desse poder familiar. É o dever, a guarda implica o dever de cuidado, de carinho, de zelo, de proteção e de garantia do pleno desenvolvimento. Então, para que o genitor, o pai ou a mãe, perca esse direito, é necessário que haja realmente um fundamento muito forte, e todos esses exemplos que eu dei são situações em que pode haver, sim, a perda da guarda.
Muito bem, doutora Bruna. Vamos lá então para a segunda pergunta, segunda e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para a defensora pública aqui do Estado de Alagoas, doutora Bruna, é o João do Nascimento, doutor. Ele pergunta o seguinte: doutora Bruna, se eu pedir a guarda compartilhada, ainda terei que pagar a pensão? Esse tema realmente é bem interessante, muitas vezes nos perguntam. Então, a regra geral seria de que os pais dividissem a guarda e dividissem as despesas. Contudo, a gente sabe que é necessário, quando há essa separação, imagine a situação em que havia um casamento ou havia uma união estável e a família era constituída de uma determinada forma, a criança estava habituada a ter um determinado padrão de vida, uma certa tranquilidade. Havendo a separação entre os pais, deve-se priorizar ao máximo manter, né, o nível em que a criança estava, né, tentar manter ao máximo aquele padrão que ele levava. E aí, por conta disso, pode ser necessário o pagamento de pensão, seja pelo pai ou seja pela mãe, né? Aquele que normalmente demonstrar que tem mais necessidade, havendo necessidade de suprir, né, as despesas daquela criança, e uma das pessoas que tem a guarda compartilhada não conseguir suportar as despesas até aquele determinado limite, é necessário que o outro venha para complementar, sim. Então, pode haver, não estou dizendo que é obrigado, mas estou dizendo que pode, a depender do caso, pode ser necessário o pagamento de pensão alimentícia, sim. Muito bem, chegam várias perguntas de pessoas, acho que talvez mamães, né, que estão separadas com os seus filhos também compartilhados e querem saber o seguinte, aí a senhora já respondeu, mas só para a gente ter a certeza de que se o filho estiver com o pai, né, a mãe precisa também dar pensão? É uma possibilidade também, certo? Imagine que o pai está exercendo a guarda, a mãe tem o direito de visitas. Essa mãe precisa chegar junto, né, como a gente chama, complementando as despesas daquela criança. Isso porque, normalmente, as despesas elas devem ser divididas de forma proporcional aos ganhos. Então, o pai que está com a guarda do filho, demonstrando a necessidade da criança, é necessário, né, que a justiça chegue e determine, né, que aquela mãe venha a fazer o pagamento da pensão. Então, da mesma forma como ambos exercem os direitos, os bônus, digamos assim, né, de ficar com o filho, de cuidar, de educar, de criar, de orientar para a vida, também é necessário o dever de sustento. E esse dever de sustento, por meio da pensão alimentícia, também deve ser exercido tanto pelo pai quanto pela mãe, mesmo que a mãe não tenha guarda. Perfeito, excelente, mais uma vez, bastante didático, explicativo, ótimas informações e uma maravilhosa prestação de serviço para os nossos queridos telespectadores. Doutora Bruna Cavalcante, estava com saudade, nunca mais a senhora tinha participado aqui conosco, acho que participou da outra vez com o nosso querido Voz de Trovão, Edson Moura, eu estava de férias. Muito bem, doutora Bruna, mais uma vez, muito obrigado, o espaço continua sempre à disposição e essa é a nossa função de fazer com que a Defensoria Pública chegue cada vez mais perto, com informação, com detalhes, né, com explicação, para que as pessoas entendam os seus direitos. Muito obrigado. Bom final de semana, já que hoje é quinta-feira. Boa tarde, até a próxima. Até a próxima, Wilson. Agradeço demais pelo espaço. Espero estar aqui novamente em breve. Se Deus quiser. Um abraço, grande sucesso e muito obrigado pelas informações aqui com o nosso Fenômeno Fica Alerta. Eu falo defensor, prestação de serviço pura aqui para você que acompanha o nosso fenômeno, tá bom? Muito bem, legal. Veja como as informações são importantes, né? Quem é que não tem hoje, ou que não está separado, ou que não tem um problema com a esposa, enfim, com o filho, separou, e essa guarda compartilhada, e como é que faz, quais são os meus direitos, o que é que eu posso. E a gente sempre traz esse tema aqui, é muito importante a gente entender que no meio desse conflito, se assim acontecer entre o marido e a mulher, que já não dá mais certo e separaram, que existe um fruto feito quando existia o amor entre os dois. E é esse frutinho, esse serzinho bonitinho, lindo, maravilhoso, que são os nossos filhos, é que não tem culpa de nada disso. A gente não pode esquecer. Pode existir a ex-mulher, o ex-marido, mas não existe o ex-filho. Filho é para sempre. Cuide, é a sua continuação. Importante.